A gente vai falar hoje sobre a ordem e o amor. É um tema bastante importante, na verdade, uma das bases da constelação, né? A gente fala das ordens do amor, mas a gente fala por que a ordem vem antes do amor, o que tem por trás quando a gente fala, né, sobre ordem dentro de uma constelação familiar, tá bom? Vamos lá. Uma das frases que me marcou muito quando eu conheci constelação familiar, e que também quando eu falava e começava a explicar a constelação e fazia palestras, né, naquela época em São José dos Campos eu fazia bastante palestras de constelação, eu falava assim, gente, a ordem vem antes do amor. E as pessoas falam, como assim, né, o amor é maior do que tudo, não tem como a ordem ser maior do que o amor, ou a ordem tá no lugar do amor. Aí eu falava, não, a frase que o Bert diz é isso, a ordem vem antes do amor. Não é maior, não é mais importante, simplesmente vem antes. E aí é muito interessante a reflexão, porque o Bert fala que, e ele até escreveu isso naquele livro A Simetria Oculta do Amor, né? A ordem, ela atua mesmo que a gente não perceba que ela está lá. Sabe quando a gente ouve um som de uma sinfonia ou de uma orquestra sinfônica? A gente nunca ouviu aquela música, mas se tem uma nota errada, a gente percebe que tem alguma coisa errada, sabe? É algo sutil. É isso, é a ordem atuando. Se algo está em desordem, o amor não pode fluir como ele tem capacidade de fluir, como ele tem potencialidade para fluir. Por isso que a ordem vem antes do amor. Nesse sentido de que ela não é maior, não é mais importante, mas é que é importante que ela seja seguida para que o amor, então, possa fluir. Para que o amor, então, possa encontrar o seu caminho. Então, ele também usa essa metáfora de um rio, em que... Eu gosto muito dessa metáfora, né? Imagina o curso de um rio, né? O rio vai e tem o curso dele. Se tem um tronco de árvore caído ali naquele rio, ou se a parte, né, as bordas choveu e aí, enfim, foi cavando buracos ou foi criando bancos de areia, enfim, naquele rio, se tem pedregulhos, aquele rio, aquele curso de água, ele não pode fluir tanto. Assim é o amor e a ordem. Imagina o amor como a água que corre no rio e a ordem o leito realmente desse rio. Se a gente tem desordem no nosso sistema familiar, é como se a gente tivesse um galho, um tronco caído lá no meio do rio. O amor não pode fluir com toda a potencialidade que ele tem. Então, o que a gente precisa? A gente precisa organizar, a gente precisa realmente tirar o tronco, fazer um desassoreamento, enfim, a gente precisa olhar para dentro daquele rio, daquele curso de água e perceber, poxa, esse daqui é o amor e ele quer fluir. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, olhar para a ordem que tem por trás, o que vem antes. E, né, Bert também fala isso que eu acho muito bonito, é que em todo o sistema familiar, todo momento, a gente tem amor por trás das questões, amor por trás das coisas. Então, se a gente está conduzindo uma constelação, a gente vai, né, e deve buscar a fonte de amor. Sempre, sempre, sempre sem julgamento. Porque, de novo, né, julgar algo dentro do sistema familiar é como se eu estivesse julgando por que a árvore caiu naquele leito daquele rio. Né? Ela caiu, ela está lá. É o que é, né? Também Bert fala muito isso, é, com o que tem, com o que existe, a gente vive. A gente pode colocar em ordem, pode tirar aquele tronco de árvore caído ali. Mas a gente simplesmente olha para o que é, sem julgar, sem criticar, sem achar que está certo ou está errado, sem achar que está atuando para o bem ou para o mal. Se a gente olha para uma situação e fala, aquela pessoa está atuando para o bem ou está atuando para o mal, a gente já está julgando, né? Então a gente olha para o que é, aquela pessoa está atuando, ponto. Né? Ela tem a vida dela, as questões dela, os emaranhados dela, e eu tenho os meus.
né? Então, quando eu olho de novo para mim, para os meus emaranhados, eu consigo olhar para os emaranhados dos outros, né? Eu consigo olhar para o sistema do outro e falar, poxa, cada um tem a sua história. Cada um tem e reflete também do seu sistema familiar. Eu recentemente recebi um comentário de uma pessoa falando assim, poxa, eu comecei a prestar atenção como as famílias são diferentes. E realmente, como as famílias são diferentes. Quando você começa a ter contato com o sistema familiar, quando você começa a olhar, né, de uma maneira mais ampla, você fala, nossa, não existe família igual uma a outra. Então, cada um tem o seu sistema familiar, honra a sua história dentro do seu sistema familiar, e então a gente, enquanto constelador, e a maneira que a gente olha para o nosso papel dentro da constelação é colocar a ordem, né, antes do amor, ou seja, a gente usar a ordem para que o amor possa fluir da melhor maneira, tá? Então era isso que eu queria dizer quando a gente fala de ordem e de amor, né? A ordem não é maior do que o amor, mas a ordem vem antes, ela precisa existir para que o amor possa fluir. É o jarro também, que o Bert Hellinger fala disso. Imagina um jarro que contém água. A ordem é o jarro. O amor é a água. Um precisa do outro para que flua. Um precisa do outro para que exista, tá? E é tão bom a gente pensar nisso, né? Porque, apesar da gente achar que... E aí a gente faz isso naturalmente, tá? A gente não faz isso de propósito. Mas apesar de a gente achar que o nosso julgamento é o certo, a gente olha para a pessoa e fala, ela devia estar fazendo isso e não aquilo, ou ela devia se vestir daquele jeito e não desse. Quando a gente começa a julgar, apesar da gente fazer isso tão intrinsecamente que a gente está acostumado, no fundo isso é um peso para a gente também. Por quê? Porque a gente está indo contra algo, né? Contra uma natureza. Então, quando a gente entra num lugar de não julgamento, quando a gente... Por isso que é tão bom fazer constelação. Quando a gente entra numa constelação e a gente fica nesse lugar de não julgamento, a gente pode observar as coisas todas como elas são. Sem eu querer que seja de um jeito ou querer que seja de outro. Elas são como elas são. E daí, do jeito que elas são, a gente pode, então, acolher, olhar, dar lugar, né, e entender, não racionalmente, porque se a gente vai racionalizar, a gente invariavelmente vai julgar. Então, a gente vai entender de alma, porque as coisas são como são, e aí, dessa forma, a gente vai, então, colocar em ordem, né? Por que eu preciso do não julgamento para conseguir colocar em ordem? Porque se eu julgo, eu já acho que eu sei a resposta, então eu já acho que tem que ser desse jeito, mas pode não ser. Porque eu não sei o que tem por trás, eu não sei os emaranhados que tem por trás, eu não sei as histórias familiares que tem por trás, né? Quando a gente trabalha muito com constelação, como eu faço muitas constelações, a gente se depara com cada história linda, e cada história realmente que a gente conhece, né, e vê dos sistemas familiares, se a gente olha sem julgamento para elas, a gente percebe quanto amor existe na família, né? Eu fiz uma constelação recente de uma senhora em que ela sempre fala que ela se anulou, né? Ela falou, eu nunca olhei para mim, nunca dei crédito para mim, sempre achei que os outros eram melhores do que eu, minha relação com os meus pais, e já é uma senhora, então os pais estão falecidos, né? Então ela falou, minha relação com os meus pais sempre foi, eu achava que minha mãe não olhava para mim, que meu pai não olhava para mim, né? Depois de mim nasceram duas irmãs gêmeas, então elas sempre tinham mais atenção da minha mãe do que eu. Então, ela viveu a vida inteira assim. Ela olha para o marido e fala, também foi um relacionamento abusivo, né? Ele nunca me respeitou, ou seja, eu nunca tinha um lugar. É difícil a gente ouvir uma pessoa, né, já de uma idade falar isso e pensa, poxa, a vida inteira foi assim. E aí quando a gente olha com carinho, com cuidado, sem julgar, sem achar que ela está se colocando na posição de vítima, sem achar que os outros estão tratando ela mal, porque se a gente toma partido de um lado ou de outro, a gente não consegue desvendar o que tem por trás, né? Então, quando a gente entra nesse papel sem julgamento e fala, bom, as coisas são como são, ela está me trazendo a realidade dela, e a gente vai enxergar aqui o que é. Então, a gente coloca, nesse caso, uma constelação individual, então, coloquei os bonecos e tudo.
ela não tinha tantas informações sobre a família, não lembrava, até porque ela sempre se anulou muito, então ela falou, eu não sei a história do meu avô, a história da minha avó, não tinha muitas informações, mas ela estava colada, estava identificada com uma pessoa do sistema familiar que tinha sido assassinada. Por amor a essa pessoa que foi excluída faz muito tempo e nunca foi vista. Então, tá vendo como tem uma fonte de amor por trás? Por mais que a gente não consiga entender racionalmente, por amor a essa pessoa que tinha sido excluída, ela se identificou com essa pessoa que foi excluída e ela se excluiu. Só que ela fez isso desde muito nova. Então, ela passou a vida inteira identificada com essa pessoa que foi excluída. E aí, né, ao longo da constelação, quando a gente fez a constelação e ela pôde levantar, ela estava deitada no chão, o bonequinho dela ficou deitado no chão, do lado dessa pessoa que foi excluída. Ao longo da constelação é que a gente entendeu por que aquilo aconteceu, e ela pôde levantar, e ela pôde olhar para os pais. Ela também mudou, inclusive, de boneco, ela tinha escolhido um boneco pequenininho, de bebezinho para ela, né, em determinado momento da constelação a gente sentiu que tinha que ser um boneco maior, ela pegou um boneco adulto, e ela já estava se sentindo empoderada, as palavras que vinham eram palavras de empoderamento, ela sentiu que ela está no lugar dela, e aí ela pôde olhar para os filhos, olhar para o marido, né, agradecer para o marido ter ficado, mesmo ela não estando disponível. Se a gente entra no julgamento e fala, foi um relacionamento difícil, né, que o marido não dava atenção e tudo, a gente não enxerga que às vezes ela não estava disponível para o relacionamento e o marido não foi embora. O marido ficou e ajudou a cuidar dos filhos e tal, mesmo assim. Então, quando a gente enxerga, de novo, sem julgar, a gente percebe muito do que tem por trás. Então, ela pôde agradecer o marido por ele ter ficado, e isso, quando ela falou, ela sentiu, né, se libertar de um peso muito grande. Ela também pôde falar com a filha, né? Ela teve uma situação difícil com uma filha mais velha. Ela se sentia culpada por uma questão dela ter ido acompanhar uma amiga, né, em um lugar e levou a filha pequena. E aí ela sentia, ela falou, não devia ter levado minha filha naquele lugar. Minha filha era bebê, de colo, né? E ela se sentia culpada por ter levado a filha. E aí, de novo, quantos anos? A filha agora já tem mais de 30 anos. Então, quanto que ela carregou isso tanto tempo? Por quê? Porque ela estava ainda daquele tamanho pequenininha, ela estava identificada com alguém que estava se excluindo e ela estava se excluindo também, colocando a filha no lugar. Então, ela pôde falar, eu sinto muito para a filha, e ela pôde se libertar de tanto peso que ela carregou por tanto tempo, e agora olhar para a vida dela, com o que ela tem pela frente, no lugar dela, é tão bonito a gente olhar para essa questão da ordem com amor, né? Existe o amor, só que às vezes o amor sem ordem, ele não flui. É aquilo, eu amo a minha filha, eu vou levar minha filha comigo para uma consulta médica que eu não queria ter levado. E aí eu fico carregando esse peso, sabe? Então é muito rico e é muito incrível o trabalho da constelação quando a gente percebe que pequenos detalhes ou pequenas situações da nossa vida fazem com que a gente carregue ainda um peso muito grande e carregue ainda uma responsabilidade muito grande sobre outras pessoas. Então, quando a gente enxerga o nosso lugar, quando a gente percebe, né, a ordem atuando, o amor atuando através da gente, quando a gente se coloca à disposição da ordem, aí sim a gente percebe que tudo pode fluir. Então, quando a gente fala frases de cura, nessa constelação, por exemplo, quando ela foi falando as frases de cura, ela foi sentindo um peso tão grande sair das costas dela, e ela falou, nossa, eu estou me sentindo tão leve por poder falar, por poder identificar isso acontecendo em mim, e por poder, então, libertar, né? A atuação da constelação é essa, quando a gente se coloca à disposição do campo e à disposição da ordem, a gente se liberta de um peso, de algo que não é nosso, de uma identificação com alguém do nosso sistema que não é nosso, e a gente então vai para o nosso lugar, tá bom?
Esse é um tema muito rico para a gente perceber. No fundo, tudo que existe é o amor atuando, tá? E aí, as perguntas que eu recebi, e eu queria ler duas em específico, né, que eu achei até, como eu falei, parece que vocês combinam as perguntas. Uma pessoa colocou que ela é a irmã mais nova, ela tem uma irmã que tem esquizofrenia, mas a irmã não aceita a doença. Então, ela falou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha irmã, mas minha irmã é mais velha do que eu. Olha que interessante. A dúvida e a questão tem a ver com o amor, né? O amor de irmão, o amor de, poxa, minha irmã precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo eu não quero ferir a ordem, minha irmã não aceita, o que eu faço, né? Como que eu atuo sem ferir a ordem, sem, então, me colocar num lugar que não é o meu? A outra pessoa que eu falei, né, que eu queria ler as duas perguntas juntas, é que ela falou assim, às vezes eu me sinto como se eu fosse mãe dos meus irmãos. E eu não sei se isso é certo ou não, isso me incomoda, né? Então, gente, o que é interessante? A gente procurar o nosso lugar. E o que isso quer dizer, né, quando eu falo, poxa, Ju, mas é óbvio, eu tenho meu lugar de filho. Eu acabei de contar uma situação de uma pessoa que ficou tanto tempo identificada com alguém, né, que foi excluído do sistema e que, né, ficou à parte da família, e ela sentia que estava desconectada da família. Ela falou, inclusive, quando era mais nova, inclusive, pensaram que eu tinha algum tipo de autismo e tal, porque eu realmente me fechava. Então, é tão importante a gente ter um centramento, né? A gente se conectar com o nosso centro, fazer meditação, buscar a gente se espiritualizar de alguma forma. Ou seja, a gente entender que a gente tem a mente, o racional, mas a gente tem algo mais do que isso. A gente tem nossa alma, e a nossa alma sabe o que é certo, nossa alma sabe o nosso lugar. Se a gente sente que tem algo errado, que essa ordem, né, não está atuando da maneira que deveria atuar, ou eu não estou atuando de acordo com essa ordem, eu posso buscar ajuda, eu posso buscar fazer uma constelação, ou eu posso buscar mesmo eu fazer uma meditação e me colocar a serviço, me colocar, né, como disponível para olhar o que tem. Quando a gente encerra uma constelação, eu sempre falo isso para as pessoas, agora você não precisa fazer nada, porque o universo vai te colocar as opções no seu caminho, e você já tem consciência de qual é o lugar certo, qual é o seu lugar, o melhor lugar para você. E é exatamente isso que a gente faz numa meditação também, né? Eu me coloco à disposição, eu me coloco no meu lugar, no meu centro. E aí o que acontece? O universo se encarrega de mostrar as coisas para mim, se encarrega de repente caiu na minha mão um vídeo que eu nem imaginava ver, nem estava procurando, mas me pareceu um vídeo que foi tão interessante e aí aquilo me despertou para olhar. Ou alguém foi lá e me falou, olha, né, eu tive um insight, eu conheço tal pessoa. Siga, né, a sua intuição no sentido de que quem sabe melhor de você é você mesmo, né? Então, essas respostas e essa busca você vai ter quando você se conectar com você, com o seu centro, né? Como eu sei então? E as perguntas, né? Como eu sei se eu devo cuidar, se eu estou ferindo a ordem, né? Se eu devo cuidar da minha irmã, se eu devo seguir tal caminho, ou eu sinto que eu estou cuidando dos meus irmãos, assim, me sinto mãe, não me sinto bem, como se eu estivesse cuidando dos meus irmãos. Poxa, olho para você e falo, o seu lugar é de mãe dos seus irmãos? Não. Eu não me sinto bem cuidando dos meus irmãos. Eu sinto que esse papel não é meu. Esse papel talvez seja da minha mãe. E aí ela não pode exercer, ou ela não está aqui para exercer esse papel. Os meus irmãos me demandam. Poxa, mas eu sinto que não sou eu que tenho que fazer isso. Então, quando eu estou centrada, quando eu estou no meu lugar, eu consigo falar isso para eles. Ou eu consigo indicar para eles alguma coisa. Para que eles busquem também o crescimento deles. Para que eu busque o meu crescimento
para que eles busquem o crescimento deles. Né? A outra pessoa que falou da irmã que tem esquizofrenia, poxa, mas ela é mais velha do que eu. Tem alguém disponível para ajudá-la? Tem alguém que tem o seu conhecimento, que consegue falar para ela alguma coisa que vai despertá-la? Não? Então é você. Porque é o amor de irmãos. Então não existe, né, essa questão de, poxa, mas ela é mais velha, então não posso falar. Poxa, e o amor por trás? Bert Hellinger fala também muito de um conceito chamado comunidade de destino, que é como se todos nós atuássemos numa comunidade em que a gente vai equilibrando os papéis. Se tem alguém que foi excluído, alguém vai lá e assume o papel do excluído. Foi o caso desse exemplo que eu falei da constelação. Se tem alguém que tem um desequilíbrio no relacionamento, alguém vai lá e assume aquele papel. Então, no sistema familiar, a gente atua todos como numa comunidade. Se não tem ninguém para cuidar da minha irmã, eu sou mais nova, eu me coloco à disposição do sistema para olhar para essa questão. Eu não estou invertendo a hierarquia especificamente, cuidando da minha irmã mais velha, me colocando como mãe dela. Não, naquele tema específico, em que ela tem uma doença específica que eu posso ajudar, eu ajudo, tá? Então, a gente tem que também tirar um pouco da rigidez, né? E que é tão legal falar de rigidez dentro de constelação, porque o próprio Bert Hellinger, a gente vai falar, poxa, mas rigidez, o Bert é alemão, né? Então a constelação tem toda a sua rigidez por trás. Não, então, quando o Bert começou as constelações, ele começou num modelo bem rígido, né? A constelação, começava a constelação, ele colocava a pessoa, colocava o pai e a mãe, não tinha muita conversa de quais outros representantes iam, né? Era sempre, coloca lá os representantes, coloca em ordem e acabou. O próprio Bert descobriu que não é preto no branco assim, né? Tem um mundo cinza por trás. E aí, quando a gente fala sobre comunidade de destino, é o próprio Bert percebendo isso. Poxa, gente, as coisas são fluidas dentro de um sistema. As ordens atuam, claro. Mas é muito mais a gente estar centrado no nosso coração, a gente saber qual é o nosso papel, do que falar, eu não posso ajudar a minha irmã porque ela é mais velha do que eu, né? Então, existe o amor e existe a comunidade, como a gente vai equilibrar aquilo. E isso, né, interessante falar da rigidez das constelações, porque quando a constelação começou era assim. Depois o Bert foi evoluindo, colocando outros elementos, né? Constelação com doenças, por exemplo, olhando para a saúde, você não coloca às vezes pai e mãe, você coloca a pessoa e coloca o sintoma. E aí, quando você coloca o sintoma, você vê a quem aquele sintoma está ligado, e aí você percebe por que aquela doença traz algum benefício para aquela pessoa, porque ela chama aquela doença. E aí você então percebe a evolução daquilo. Até para evoluir agora, e a gente fala das novas constelações familiares, que não se fala nada na constelação, se deixa o campo atuando. Se simplesmente vai colocando as pessoas no campo. Na constelação, no grupo de constelação, no último grupo que a gente fez, teve uma pessoa que a gente fez constelação assim. Começou a constelação, eu senti que não tinha que falar. E aí a gente foi colocando mais um representante, um outro representante, e a constelação foi acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente não sabia quem eram os representantes, a gente sabia, só que não é um saber mental, é um saber de alma. A pessoa que constelou, que estava do meu lado, quando acabou a constelação, eu perguntei, você entendeu? Ele falou, eu entendi tudo, caiu muita ficha, eu lembro que ele me falou. E assim, que ficha caiu se a gente não sabe nem quem são os representantes, não sabe nem o que aconteceu ali? A gente sabe, a nossa alma sabe. Então, não existe a rigidez por trás, existe sim o amor nesse fluxo, pensando na ordem e no amor, tá bom? Tinha uma outra pergunta de uma pessoa falando, né, da atuação da bisavó com uma netinha, que a bisavó gosta muito de uma netinha, de uma bisneta, e que aí, por conta disso, a bisneta também não consegue dormir direito, enfim, e que ela queria saber se tem alguma ligação, né, se tem alguma resposta da constelação para isso. De novo, né, a constelação é sempre muito fluida, então pode ser, só que não é só a constelação que vai falar sobre isso. Sabe, é a ligação de energia, né? E aí eu gosto de explicar isso também. Quando a gente fala em constelação, quando eu faço os vídeos e explico o que tem por trás das constelações e trago as reflexões,
É sempre uma tentativa de explicar algo que não dá para explicar muito, porque a energia é como a gente está conectado, a gente realmente se conecta às pessoas. Né? Ontem também fui constelar uma pessoa e falei para ela assim, ela também nunca tinha constelado, e aí ela falou assim, eu expliquei para ela, né? Eu falei, a senhora está aqui, mas a senhora está ligada a todo mundo que veio, né? Que veio antes, que veio depois. Você não é um ser só sem ligação com todo mundo, não. Você é ligada aos seus filhos, é ligada aos seus pais. Então, essa ligação é a energia, é o inconsciente coletivo. O Jung chamava de inconsciente coletivo, o Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético, né, que é o lugar onde todo mundo se liga. É o lugar como as pessoas estão todas ligadas, né, e trocam informações. A constelação acontece nesse campo de informações. Quando a gente conduz uma constelação, ninguém acha que é uma coisa ou acha que é outra. A gente sabe, o campo traz aquilo nitidamente para a gente. Por quê? Porque a gente está lendo a energia presente no campo. Então, essa pergunta, né, da ligação da bisneta com a bisavó, também é uma energia, é uma ligação de energia que existe. Mas existe da bisavó para avó, para mãe e para bisneta, né? Então não é só, então neste caso tem algo que eu preciso fazer, tem algo que precisa fazer, de novo, se a criança está com dificuldade de dormir, se tem alguma questão ali, você pode olhar para isso com amor. Pode entender, pode ajudar, pode buscar alguma ajuda para olhar para essa questão, por que a criança não dorme, né? Mas as ligações energéticas, elas sempre vão existir. Tem um autor que o nome dele eu não sei falar, é Ivan, e aí tem um sobrenome enorme, assim, Bozorgi, um negócio assim, é russo. E eu tô lendo o livro dele, que ele veio antes do Bert Hellinger, falando sobre lealdades invisíveis. Falando sobre os sistemas familiares, na verdade, é um pouco do que o Bert estudou também para desenvolver as constelações, né? Então, essa pessoa cujo nome eu não consigo dizer. Se eu tivesse o livro dele, eu mostrava, que não está aqui. Né? Mas ele fala, né, ele trabalhou muito com terapias em famílias, de grupos familiares, e ele fala, existe uma lealdade, né, um vínculo entre os membros das famílias que é muito maior do que qualquer outro vínculo existente. Então, e é um vínculo que hoje a gente fala que é de energia, né? Na época que ele escreveu esse livro ele não falava assim, ele falava sobre, o título do livro é esse mesmo, Lealdades Invisíveis, né? Em inglês ele não tem traduzido para o português, então Invisible Loyalties, se alguém quiser procurar. Ele fala sobre esses vínculos criados, gerados entre as famílias e como as pessoas elas atuam para manter esses vínculos fortes. Quebrar um vínculo, você pode até dizer, mas eu briguei e nunca mais voltei, né? Quebrar um vínculo ele pode existir na superfície. No inconsciente, né, em níveis mais profundos da nossa alma, da nossa existência, a gente não quebra vínculos, né, com a família. Tem um outro livro, eu gosto muito de ler, então eu gosto muito de falar de livros, tá? Tem outro livro que eu li recentemente também, que chama Menina da Montanha, não tem nada a ver com constelação, né, mas conta a história de uma doutora, ela fez doutorado em Cambridge, na Inglaterra, mas que ela não frequentou ensino médio, não frequentou escola, porque a família dela se retirou da sociedade e o pai, né, não permitia que os filhos fossem para a escola. Ela teve contato com a escola com 17 anos e ela conseguiu ingressar e foi estudando, enfim, e aí ela foi para Harvard e tal. Muito bonita a história dela. Chama Menina da Montanha, também outra recomendação. E a gente percebe, com o olhar de consteladora que eu tenho, como o vínculo familiar é forte, independente de toda a história dela buscar a educação, como ela sofre ao ver, né, que ela está deixando a família para escolher um outro. Ela não consegue escolher. Ela vai e volta, né? Então, como é importante a gente perceber, de novo, o amor maior do que a ordem. A ordem e a constelação, ela consegue ajudar a gente a colocar as coisas em ordem e colocar as coisas fluindo,
para que o amor possa fluir, né? Então a ordem ela vai organizar aquele leito do rio, mas o amor então flui. O amor é maior do que tudo, os vínculos são maiores do que tudo, tá bom? Juliana, fiz constelação e mostrou que o amor é o meu pai. Imitei-o e não estive disponível para o amor. Essa constelação pode reverberar, beneficiando também meus irmãos? Quando a gente faz uma constelação, e aí falando, até reforçando essa questão do vínculo familiar, das lealdades invisíveis, a gente atua em nós e todo mundo que está ligado a nós, né? Então, sim, a gente pode beneficiar os irmãos, os pais, os filhos fazendo uma constelação. Essa não pode ser a intenção, eu não posso querer fazer uma constelação para a minha mãe ou para o meu irmão, né? Mas ela vai como consequência. Se você se modifica, se você busca a sua modificação, o seu crescimento, você vai trazer o seu sistema junto com você. Você vai buscar e vai conseguir esse crescimento, sim, junto com você. Isso ajuda e isso reverbera, sim, nas outras pessoas da família. Em que grau? Mais ou menos. No grau que as pessoas estão abertas a isso também, tá? Então, já fiz constelação, que a pessoa depois voltou para casa e me falou assim, nossa, mas o que aconteceu durante a constelação? E quando eu voltei, minha mãe está me tratando diferente, né? Então, depende da abertura da pessoa e de como ela percebe o campo, mas sim, né? Isso sim vai reverberar. O importante é só isso, quando você vai buscar uma constelação, você vai buscar uma constelação para você, não para os outros, né? Também essa semana, de novo, como eu faço muitas constelações, tem muitos exemplos para dar. Essa semana eu fui constelar uma pessoa e ela me falou isso. Agora ela constelou, ela falou assim, eu posso trazer meu filho? Eu falei, se ele quiser, né? Eu não vou levar meu filho para ele fazer uma constelação, o filho já grande, né? Porque eu acho que é bom para ele, então vai lá, filho, e faz. Não, eu posso falar para ele da constelação, contar como me beneficiou, como foi bom para mim, como eu acredito que isso é importante, e aí ele decide se ele vai. Eu posso ajudá-lo, é em tal lugar, se quiser eu marco para você, tal, mas é a decisão dele, ninguém vai decidir por ele, e se fizer isso, ele não vai aproveitar a constelação, né? A gente tem que, para fazer uma constelação, a gente tem que se colocar nesse papel de protagonista, de eu quero ver, eu quero olhar, quero resolver algo dentro do meu sistema familiar, olhar para mim, para o meu sistema, tá bom? É isso, um beijo, a gente se vê, beijão, tchau, tchau, gente.